Santo vai onde eu não posso ir. E rezei, chorando. Isso o dia já estava amanhecendo. Aí me veio a terceira parte da oração. Espírito Santo, cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. Porque aquela pessoa tinha feito tanta calúnia com meu nome que todos os meus amigos se afastaram de mim. Quer dizer, eu acho que não eram amigos, né? Que é amigo, você pode estar errado. Ele te dá um murro na cara, mas ele continua seu amigo. Cuidado com aqueles que te dizem que são seus amigos. Porque amigo de verdade, ele vai com você. Ele diz que você está errado, mas ele não se afasta de você. Bom, isso é outro tema, para outro retiro, em algum dia, em algum lugar. Não é? Então, e eu dizia, Espírito Santo, vai onde eu não... Cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. Gente, daí surgiu uma oração simples. 3 partes. Eu falo e você repete. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. Amém. É só isso. E essa oração, ela foi literalmente como a galinha sobre os ovos. Ela foi chocando a vida nova em mim. Gente, eu fui... E aí, dia após dia, eu lembrava dela e eu estendia a mão na direção da casa dela. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas, das pessoas que eu não posso cuidar. E quando eu vi, eu já estava dizendo Espírito Santo. E eu já estava dizendo o nome. Para perdoar é assim. Você começa rezando. E eu começava a dizer o nome. Espírito Santo, vai lá no coração de fulana e faz isso. Gente, eu comecei a perceber que aquele ódio estava saindo. E aí um dia eu me deparei na casa dessa pessoa, na frente dela. E tratei ela muito bem, para resumir a história, para não ficar só nesse assunto. Essa pessoa hoje se tornou minha amiga e eu sou conselheira dela. Eu sou conselheiro dela. A libertação do Espírito Santo foi tão grande em minha vida que eu me tornei incapaz de falar mal dessa pessoa. Incapaz de falar mal dessa pessoa para quem quer que seja. E por que eu estou contando isso? Uma graça que Deus me deu também foi que quando eu escrevi esse livro, tem que fazer a dedicatória, né? Aí eu vou dedicar para quem? Minha mãe, sei lá. Aí eu falei, vou fazer diferente. Eu vou fazer a dedicatória em forma de oração. E a dedicatória do livro é esta oração. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer, vai onde eu não posso ir, cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. Eu tenho visto milagres grandiosos acontecerem a partir desta oração. Simples, objetiva e direta. Por exemplo, eu fui fazer uma formação lá em Curitiba, no bairro Boqueirão, para os servos daquela região. E aí estava lá e coisa e tal, Ministério de Música, Acabou o encontro. O pessoal tinha pedido para que eu levasse livros. Fiquei lá assinando os livros e tal. De repente, o rapaz da música, um dos rapazes do Ministério de Música, que toca teclado, tudo é tecladista hoje. Achar que é marcação minha, mas não é, né? O rapaz do teclado lá, ele gritou para mim, sobrou um! Esse rapaz tem um só aqui, eu quero, é para mim. Então tá bom, ele foi lá e tal. Isso era sábado à tardezinha, umas 5 horas da tarde, 6 horas, sei lá. Aí tal, ele comprou o livro e ele foi embora. Ele tem uma namorada. A namorada dele, ela não é da Renovação Carismática. Uma briga, estavam em pé de guerra, porque ela sempre reclamando que ele vivia em igreja. Eu não sei porque as pessoas namoram uma pessoa assim, né? O que tem na cabeça, né? Sabia que isso é um tema interessante para pregar para jovens? O que leva uma pessoa a namorar uma pessoa que não comunga dos seus ideais? Vai dar briga, filho. É Zé Fini mesmo. Não vai, ou nem começa, né? Bom, isso é outro assunto, para outro momento, em algum dia, em algum lugar. Então, a criatura, aquela briga.
Acabou o encontro, ele foi para a casa dela. E ficou lá até umas 9, 10 horas da noite, voltou para a casa dele. Ele participa do grupo de jovens no domingo à noite. Quando ele chegou em casa no sábado, tomou banho, ligou a televisão, deitou, estava lá. Era quase meia-noite, o celular dele tocou. A namorada dele, chorando em prantos. Ai, meu Deus do céu, chorava, e chorava, e chorava. E ele, o que aconteceu? E ele falou, foi ladrão que entrou em sua casa? Não. Mas o que aconteceu? Não, está tudo bem, mas por que você está chorando? Eu não sei. Eu falei, mas como? Então para de chorar e me explica. É aquele livro que você deixou aqui e ficou aqui no sofá. O que tem o livro? Ele nem tinha lembrado que ele tinha esquecido o livro. Ele esqueceu o livro no sofá. Aí ela disse assim, é que eu fui abrir para ler, e aquela oração lá da introdução, eu não consigo parar de ler aquilo. Eu não consigo parar de chorar. E ele falou assim, é isso? Então continua chorando, já você para. Você está sentindo bem? Eu estou sentindo bem demais, mas não sei o que é. Uma vontade de chorar, então chora. No domingo, está ele lá no grupo de jovens, tocando, e o grupo cheio, todo mundo cantando e louvando. De repente, chegou uma serva do grupo, cutucando ele. Olha, ele o quê? Olha lá no fundo. Quando ele olhou, estava a namorada dele com os bração erguidos, chorando lá, cantando, rezando e louvando a Deus. Essa menina veio para a igreja, veio para o grupo e agora quer ser pregadora, quer fazer formação de pregadores. Tem coisa que dá certo, tá? Milagres acontecem. Mas para dizer o quê? Quem foi que fez essa obra nela? Quem fez esse processo de chocar e fazer com que uma vida nova brotasse? A graça do Espírito. A graça do Espírito. É só pelo Espírito Santo. Meus irmãos, se nós não lançarmos mão e de tocarmos no Espírito Santo, fazer uma experiência com Ele diária, nós não vamos vencer. É interessante porque há mais de 30 anos atrás, um homem chamado Padre Jonas Abib viajava o Brasil inteiro dizendo, é preciso pedir o Espírito Santo todo dia, todo dia, todo dia. Muitos de vocês nem tinham nascido. Acho que a Amanda não tinha nascido. Pela carinha dela, não tinha nascido. Né? E esse homem já andava pelo Brasil dizendo, peçam o Espírito Santo todo dia. Escutem isso, povo de Deus. Esse homem chamado Padre Jonas Abib gritava pelo Brasil, peçam o Espírito Santo. Chamavam ele de louco, de fanático. É um exagerado. Aí, no ano de 1994, o Papa João Paulo II autorizou a publicação do novo Catecismo da Igreja Católica. E quando no Catecismo da Igreja Católica, vocês conhecem aquela oração, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, todo mundo conhece, né? E quando o Catecismo explica sobre essa oração, lá embaixo, com letras pequenas, pode ler no Catecismo, lá embaixo está escrito assim, ó, é preciso implorar todos os dias o Espírito Santo. A igreja disse, em 1994, mais de 10 anos depois que chamaram o Padre Jonas de louco, disse, peçam, implorem o Espírito Santo todos os dias. A igreja não mandou pedir. O Padre Jonas mandou pedir. A igreja veio e disse, é preciso implorar. Você sabe a diferença de pedir e de implorar? Então, pedir é o seguinte, Amanda, por favor, você me empresta essa Bíblia? Tá? Obrigado, viu, querido? Isso aqui é pedir. Implorar é o seguinte, pelo amor de Deus, me dá! Isso é implorar. Isso é implorar. Implorar significa desespero. Significa eu preciso, se não me der eu vou morrer. Me dá! A igreja está dizendo, é preciso implorar. Gente, está no catecismo da igreja. Eu não estou falando nada de diferente. Implorar todos os dias. Aí, no ano de 2014, no mês de junho, estou falando desse ano, né? 2014? No mês de junho, um tal de Papa Francisco disse que queria participar do encontro mundial
com os carismáticos, lá em Roma, num estádio lotado com 52 mil pessoas, o mundo inteiro transmitindo. Papa Francisco entra no estádio e diz o seguinte: recordo-me quando era bispo, lá na catedral, como é que é o nome da capital da Argentina? Lá na Catedral de Buenos Aires, quando eu celebrava a missa com os carismáticos, e após a consagração, todos nós orávamos juntos em línguas. Se você tem dúvida sobre isso, esse discurso está à disposição no site da Canção Nova e no site da Renovação Carismática, no meu blog, blogdoedsonoliveira.com, e um monte de sites pelo mundo afora. Foi o Papa que falou. Então veja, há mais de 30 anos, Padre Jonas dizia, peça o Espírito Santo todo dia. Em 1994, há 20 anos atrás, é isso? Então veja, há 30 anos atrás, o Padre Jonas dizia, peçam o Espírito Santo. Há 20 anos atrás, a igreja diz, implorem. E há poucos meses atrás, o Papa diz, pois é, eu me recordo quando a gente orava em línguas juntos. Gente, nós não usufruímos do Espírito Santo porque nós não queremos. Eu sou de um tempo que carismático nem podia dizer que era carismático, vivia envergonhado, e muitos aqui são desse tempo. Uma vez, no ano de 1994, no dia que o Ayrton Senna morreu, eu estava pregando um retiro. Não venha me dizer que você não tinha nascido não, tá? Então tá bom. No dia que o Ayrton Senna morreu, eu estava pregando um retiro lá em Minas Gerais, numa cidade chamada Araxá. Há 20 anos atrás. Nesse retiro estava eu e o padre José Augusto da Canção Nova, que na época era seminarista. Chegamos num ginásio lotado, umas 3.000 pessoas. Aí o padre José, o padre da paróquia, chegou, falou bem assim, vou avisar uma vez só. Presta atenção, gente. Vou avisar uma vez só. Nada de oração em línguas, nada de falar de cura, nada de libertação, nada de expulsar demônio, nada de milagre e nada de bater palma. Eu falei, o que que pode? Ele falou, se vire, problema de vocês. E eu estou lá em cima. E ele subiu. Ficou lá no ginásio assim, ó. Aí começou o encontro, não podia bater palma, e o pessoal do Ministério de Música cantando, e o povo cantando. Eu falei, meu Deus, e agora? Não pode bater palma, não pode nada. E aquela agonia, o povo cantando. Aí de repente, gente, e eu orando em línguas, pedindo, vem Espírito Santo, ilumine, por favor, Espírito Santo. Aí, fui até o Ministério de Música e falei assim, canta Eu Navegarei. Sabe? Eu navegarei. Pois é. E cantamos aquele ginásio. Todo mundo cantando. E foi Espírito, Espírito. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Gente, o povo cantava numa vontade, cantando e cantando. 3.000 pessoas. Aí de repente veio... Aí o Espírito Santo é maravilhoso, né? Quem reza se movimenta. Quem reza não se acovarda. E quem reza não é desobediente, mas faz a vontade de Deus acima de tudo. Aí, do nada eu peguei o microfone e falei assim, gente, essa música é linda, não é? E aquele povo já chorando, emocionado. Falei, gente, vamos cantar como crianças, vamos. A criança às vezes nem sabe o que está cantando, mas ela vai cantarolando. Falei, vamos fazer assim agora.
O padre não disse que não podia dar as mãos, ele disse que não podia bater palma. Assim, vamos dar as mãos, porque nós somos irmãos, nós somos da igreja. É todo mundo de mão dada. Falei, vamos cantar como criança. Lá, 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 lá. Vamos lá? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 ya, lá, ya. Lá, ya, lá, ya, lá, ya. E foi. Gente, aquilo foi subindo, aquele lá, ya. Aquele lá, ya. Aquele lá, ya. De repente, eu só fiz isso aqui, ó. Peguei meu microfone para não me comprometer com lá, lá, ya. Eu nunca vi um batismo no Espírito Santo igual àquele. Nunca presenciei. Nunca mais. Aquele ginásio virou uma igreja. E aquilo virou uma oração em línguas. E gente que nunca orou em línguas na vida. Ai, eu leio quietinho assim no canto. Assim, uma múmia paralítica. Cruzei até os brancos. Abaixei a cabeça e só olhar pro Zé Augusto. O Zé Augusto ria que tremia o negão assim, ó. E eu rindo. Gente, aquilo durou pelo menos 15 minutos direto. E quando aquilo foi acabando, não podia falar de cura. Aí eu comecei a falar, gente, vamos entregar nossa vida para entregar pro dia. Vamos entregar nossa vida para Deus. Quantas vezes durante o dia a gente sente dor de cabeça? Não é verdade, gente? O povo Assim, Deus ia revelando o problema e eu ia batendo papo com o povo, né? Mas então, gente, entregue a dor de cabeça para Deus. Eu não dizia que Deus estava curando. Entregue. Gente, e foi milagre. Aconteceram milagres naquele dia. E aquilo foi virando um pranto de choro. De repente, eu estava de olho fechado. Quando eu olho, está descendo a escadaria Padre José. Envaretado. Mas descendo como um raio. Quando ele foi chegando perto, eu vi que ele estava em prantos. Calma. O final da história não é agora. Aí esse padre fez assim, ó. Igual eu fiz com a sua Bíblia. Arrebatou o microfone da minha mão. Eu quero falar. Para tudo. Para essa música. Parou tudo. Não é você não. Você pode. Tá bonito ou não tá? Tá bonito você tá fazendo. Ele ficou assim um tempão. E chorava. Aí o povo chorava mais ainda, porque o povo sabia o que ele tinha feito com a gente sabia, eu chorava, e alguns choravam, e todo mundo chorava. Aí ele falou assim, eu quero pedir perdão em público, que quando esses meninos chegaram aqui, e ele repetiu tudo o que ele falou, eu disse para não fazer isso, eu disse para não fazer aquilo, e agora eu descobri, eu não tenho direito de proibir o Espírito Santo de se manifestar, façam o que quiserem, e subiu a arquibancada. Gente, nós continuamos com a música e aí virou aquele... E o Padre José com os braços levantados lá em cima, e ele chorava, ele cantava, ele orava em línguas. Eu estou lhe falando de um tempo que tudo isso que estamos fazendo aqui era proibido. E hoje nós temos toda a liberdade e não usufruímos dela. Eu disse em Curitiba um dia desse, eu estou rogando a Deus que desça sobre a igreja uma grande perseguição. Porque no tempo que éramos perseguidos, nós tínhamos mais coragem, nós tínhamos valentia. Ninguém nos impedia de fazer o batismo no Espírito acontecer. Ninguém nos impedia de sermos amigos do Espírito Santo. Hoje nós temos tudo. Hoje nós temos livro, temos documento. Nós temos um Papa que subiu num palanque com 52 mil pessoas transmitindo para o mundo inteiro e diz para todo mundo ouvir na maior simplicidade. Me recordo daquele tempo na Catedral de Buenos Aires, quando após a consagração na missa com os carismáticos, todos nós orávamos em línguas. O que é que você precisa mais do que isso?
Desculpa, irmão, agora eu estou sendo radical com você. Você precisa mais do quê? Você precisa de quê, irmão? Nós estamos vivendo em tempos que temos liberdade. Eu estava pregando um retiro na Canção Nova de Cuiabá, escuta isso. E no momento da manhã, fiz uma pregação sobre o Espírito Santo e pau comeu, meu nego. Couro comeu. 5.000 pessoas, e eu lá, ó, vai. Acabou aquele momento e vem Espírito Santo. Aí desceu mesmo e desce fogo. E o tema da pregação era o fogo do Espírito Santo. Era para falar do Espírito Santo como fogo. E vai, e o povo rezando, e aquele piseiro todo, mais de 5.000 pessoas, coisa linda. E acabou. Teve intervalo, teve a segunda pregação, teve intervalo do almoço. Eu ia fazer outra pregação depois do almoço. Eu estou lá me preparando para pregar, uma mulher entrou espaventada assim, ó. Eu quero falar. Eu não gosto desse negócio de falar. Porque carismático não sabe dar testemunho. Eu tenho uma raiva, outra coisa que eu tenho raiva, tá? Pessoa, eu quero dar um testemunho. Testemunho. Aí a pessoa chega aqui e começa, olha, que em 1970... Padre Jonas tinha cabelo preto ainda, tinha um Fusca chamado Francisco. Rapaz, imagina você, nesse ritmo de voz, de 1970 a 2014, mês que vem nós saímos daqui. Aqui tem disso? E a pessoa fica, aí você fica do lado, amém. O coordenador do grupo, amém, irmã. Não, aqui não tem isso, né? Lógico, né? Outro tipo de testemunho. É que dá testemunho. Gente, o testemunho, veja bem. Amanhã vai ter testemunho, tá? Aqui, tá? Quando eu prego um retiro, eu não aceito testemunho de outro retiro. Na minha cabeça funciona assim. O que Deus fez hoje na sua vida? Tem que falar o que Deus fez hoje. Aí, cadê o testemunho? Aí você fica naquela expectativa, né? Nossa, a irmã vai contar uma bênção que aconteceu hoje. Aí a boa alma, porque ano passado eu fui no encontro igualzinho a esse assim. Tinha um pregador parecido que ser assim, ó. É baiano também, nasceu na Bahia. Aí eu recebi uma cura. Aí todo mundo fica meio sem, batendo aquela palma sem sentido, com cara de paisagem. Amém. Testemunho tem que ser coerente. Olha, eu cheguei aqui, eu queria matar 2, 3, 4, 5, 6, comprei uma pistola automática, vendi até minha casa e não vou matar mais ninguém. Amém, glória a Deus. Testemunho. Cheguei aqui com dor de cabeça, já não estou mais. Testemunho. Né? Estava desanimadinho, cansadinho, não estou mais. Testemunho. Né? Bom, voltando à mulher. Isso aqui foi só uma indireta para você entender o que vai acontecer amanhã, né? Então é o seguinte, a boa alma chegou, eu quero falar, gente do céu, eu falei, eu não vou deixar essa maluca falar não, por Deus do céu, eu não vou mentir para vocês. A mulher toda espaventada, um cabelo para cima, desajeitada, mano. Meio desorientada. Essa mulher no mínimo está oprimida por uma coisa maligna aí, né? Mas gente, na hora que eu olhei no olho dela, Deus falou para mim, deixa ela falar, eu falei, fala. Gente, olha o que a mulher contou. A parte interessante é agora. Aquela mulher contou o seguinte, que depois da pregação, que teve a oração do fogo, ela disse, eu não lembro exatamente, né, porque Deus vai inspirando, ela disse que naquele momento, que eu disse assim, que naquele local tinha uma mãe, que o filho dela estava numa boca de fumo. Ela disse que eu falei assim, mãe, estenda a mão na direção dessa boca de fumo que você sabe onde é. E peça ao fogo do Espírito Santo que ele queime todo o mal que está no seu filho. Ela disse, gente, que ela parecia que estava louca. Ela disse que ela sentiu vergonha porque teve uma hora que abriu uma rodinha.
Ela disse que ela pulava e ela gritava, queima Espírito Santo. Ela disse que ela não aguentava parar. Ela disse que estendia a mão e dizia, queima Espírito Santo, e pulava. Diz que o povo olhava, uma meia dúzia, olhava para ela assim meio de lado. Tá louca, né? Ela disse que antes de acabar a oração, chegou uma pessoa, acho que é parente, e falou assim, corre para o hospital assim, 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 que o teu filho foi internado. Ela disse assim, é mentira, mataram. Já saiu chorando dali. Gente, ela disse que chegou no hospital, disse que estava uma arruaça, 2 médicos, 3 enfermeiras, o filho dela numa maca, eles tentando amarrar, e o filho dela gritando. O médico disse, olha, a senhora é mãe, nós vamos ter que acionar a polícia. Ele está quebrando tudo. E ele está falando de uma coisa que está queimando. Ele disse assim, nós já demos tudo que é tipo de remédio, demos 2 injeções de não sei o que. O tanto de remédio que ele tomou aqui era para ele estar desmaiado. Aí ela disse que entrou ali naquele local e ele gritando, quando ele viu ela, ele falou, tá queimando, mãe. E ele como que tá queimando, mãe. Ele gritava, ela lembrou da oração. Ela disse que virou para os médicos e falou, doutor, agora é comigo. Disse que botou a mão na barriga dele, olhou para ele e falou, meu filho, o Espírito Santo está queimando o mal que está em você. E ela foi dizendo, queima mais, Espírito Santo. E ele gritou, mas está queimando, mãe. Queima mais, Espírito Santo, queima, queima. E foi. Ele estava todo sujo, rasgado, fedorento. Diz que um fedor, um mau cheiro. Uns 3 dias sem tomar banho, que estava fora de casa. Diz que uma carniça o moleque. Diz que de repente ele apagou. Diz que passou uns 30, 40 segundos, ele voltou. O que está acontecendo? Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu estou aonde? Ele não tinha nenhum vestígio de que estava drogado, nem o cheiro de droga, de bebida e de sujeira. Ele estava limpo, não tinha nenhum cheiro de nada. Aquele fedor saiu e acredite, eu recebi notícias 1 ano depois que aquele menino nunca mais voltou para as drogas. Nunca mais. Meu irmão, eu estou lhe falando de coisas atuais. Eu estou lhe falando de graças que o Espírito Santo tem derramado e que Ele quer derramar na nossa vida. Eu estou lhe falando de um Espírito Santo que tem o poder, que está pairando sobre nós e que tem o poder de fazer a vida nova gerar em nós. Estou lhe falando de um Espírito Santo que tem o poder de curar, de libertar, de transformar qualquer coisa. Eu dizia no começo da outra pregação, eu tive um tumor, agora há pouco, que descobri no começo do ano, do tamanho de uma laranja. Não era para eu estar falando aqui hoje. Eu conheci uma pessoa que fez a mesma cirurgia que eu. Tá rouca, a voz dela tá baixinha, tendo que fazer fisioterapia, fonoaudiologia e tudo mais, tratamento, tomando remédio. Foi tirada metade da minha tireoide, o lado esquerdo. Nem o médico entende. Eu peguei os exames agora. Tá tudo perfeito. O médico não me deu remédio. Eu falei, o senhor não vai me dar remédio? Ele falou, mas você não precisa tomar remédio. E eu tive a graça, eu fui pregar na Canção Nova, no acampamento Encontramos o Cristo em julho, 15 dias antes da minha cirurgia, 10 dias, não, minto, foi no final de julho, foi 1 semana, se não me engano, antes da minha cirurgia. E com dores terríveis. E quando acabou a pregação, fui lá para a casa do Padre Jonas e sentado com ele, conversando, ficamos um tempo e tal, tomamos um café. O padre me deu unção com óleo e o padre rezou por mim e ele disse, esse tumor é benigno, estou proclamando em nome de Jesus, você já está curado. Aí no final da conversa ali, estava a Luzia, todo mundo, aí estava decidindo a coisa toda. Aí a Luzia falou, olha, não esqueça de mandar notícias. Eu falei, pois é, né, porque se der algo ruim, eu falei, pois é, né, Luzia, porque se for maligno. O Padre Jonas bateu a mão na mesa e falou assim, eu não falei para vocês que é benigno.
E se o Espírito Santo falou que é benigno, a minha cirurgia durou 5h30. Quando eu voltei, a médica disse, fale. Nem a médica acreditou que eu ia voltar com voz. E a gente fica grogue por causa daquela anestesia geral, né? Eu fiquei olhando para ela assim, ela falou, Edson, fale comigo, eu preciso ouvir sua voz. Eu falei, oi, doutora. Ela deu um sorriso, você tá bem? Eu tô ótimo, doutora. Aí eu falei, a voz está saindo, né? Sua voz está ótima. Até a médica se emocionou quando me viu lá. Só que no dia da minha cirurgia, quando eu fui internado às 6 horas da manhã, a minha cirurgia foi às 7h30 da manhã. E quando eu fui para o hospital, comigo uma intercessora, a Justina, não sei se algumas mais antigas até conhecem, que coordenou o Ministério de Libertação por tanto tempo. A Justina é uma segunda. E a Justina me disse, eu vou para o hospital. E ela estava com problema no joelho, pela cirurgia seríssima, mal estava conseguindo andar. Falei, não, de jeito nenhum. Ela falou, eu vou porque durante a cirurgia eu vou rezar e Deus vai intervir. O padre Jonas já disse que é benigno, mas eu vou estar lá para sustentar o combate da ação e para que o Espírito Santo seja derramado sobre os médicos, para que não há nenhum erro. Ela foi comigo, já entrou no carro rezando o texto. A cirurgia inteira, 5h30, e ela em pé, rezando o texto, na sala do centro cirúrgico. E quando eu saí, que voltei, estava ela e estava minha esposa, e ela sorrindo. Eu falei, você ficou até agora? Eu falei, fiquei porque é benigno e Deus te curou nessa cirurgia. E 11 dias depois saiu o laudo do benigno. Estou lhe falando de coisas atuais. O Espírito Santo tem o poder de ir. Não é que ele ministra essa oração. O Espírito Santo faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. O Espírito Santo está dizendo que se está faltando forças para você, é a hora de você abandonar. Eu não estou aqui pregando que temos que deixar tudo na mão de Deus. Não é isso que eu estou pregando. Não é isso. Eu estou lhe dizendo que existem momentos da nossa vida que só uma intervenção divina vai resolver. Muito grupo de oração se acabando porque não tem tido intervenção divina. E porque muito coordenador de grupo ainda acha que grupo de oração bom é grupo de oração que vai 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Grupo de oração bom que tem a unção do Espírito Santo, que acontece batismo do Espírito em todas as suas reuniões, porque grupo de oração é lugar de batismo no Espírito. Isso que é grupo de oração bom. E quando o grupo de oração ele é fervoroso, ele vai atraindo, porque tem mel. Precisa ter mel. Precisa ter mel. Nós precisamos atrair as pessoas. As pessoas precisam ter prazer de ver Deus, de sentir Deus em nós. Um dia desse jovem conversa comigo, com seus 19 anos. Fiquei tão triste com aquela conversa. A menina me disse assim, Edson, porque assim, graças a Deus, eu atendo todo mundo no escritório. Quando eu assumi a renovação carismática, a primeira coisa que eu disse, meu telefone está na agenda, para ligar. E se quiser conversar comigo, me procure. Só não converse comigo quem não quer. Pode ser que eu não tenha o dia que você quer. Mas que eu posso conversar com você, posso. Aquela jovem, ela me disse assim, olha que coisa. Preste atenção, vocês que são mais velhos. Ela me disse, Edson, eu tenho uma impressão que para ser de Deus a gente tem que ser triste. É isso? Eu falei, como assim? Ela disse, pois é, eu fico escutando alguns pregadores falarem coisas tão sem sentido. E aquela jovem, ela me dizia, Edson, até o modo que alguns carismáticos rezam parece que é triste. A gente vai às vezes na intercessão, tem algumas pessoas com semblante triste, abatido. A gente chega no grupo de oração, não tem acolhida. Tem gente que fala paz de Jesus e vira o rosto. Ela disse, Edson, as pessoas não olham nos nossos olhos. E
Isso é muito triste, meus irmãos. Isso é muito triste. O Espírito Santo, ele coloca mel na gente. Você já viu que tem pessoas que parece que a gente quer ficar perto, grudado? Que dão a vontade de ficar com aquela pessoa. Eu conheço um monte de gente que se eu pudesse eu ficava grudado. Essas pessoas têm mel. E esse mel é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer fazer maravilhas na nossa vida, muito mais do que técnicas, muito mais do que ensinar o que é isso, aquilo, outro, muito mais do que conhecimento intelectual, ele quer realizar maravilhas. O Espírito Santo quer fazer de mim, de você, pessoas orantes. Eu me lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, eu disse: Senhor, muito obrigado pela minha vida. Eu te agradeço muito pela minha vida. E se o Senhor me levar nessa cirurgia, porque toda cirurgia que você toma anestesia geral é um risco, né? E se o Senhor me levar nessa cirurgia, Jesus, eu não me arrependo de nada. Muito obrigado pela minha vida. Eu fui sem medo. Eu fui sem medo. Porque de uma forma ou de outra Deus ia me curar. Ou ia me curar no físico, ou ia me curar me levando para a eternidade. Eu queria muito escrever um livro sobre política. Está aí também esse livro. Porque eu brigo muito nessa questão política, porque a gente reclama da política. E a política está suja porque tem gente suja. Então tem que ter gente correta. Eu choro de tristeza quando eu vejo carismáticos, católicos, dizerem que política não é coisa para cristão. Isso é um absurdo. É por isso que nós estamos vendo essa vergonha na nossa política. É por isso que as coisas não mudam. Glória a Deus que no nosso estado do Paraná nós temos aí o Diego, que foi eleito deputado federal. Mas é tão pouco. Eu falei para o Diego um dia desse, mas é tão pouco. Nós, Renovação Carismática, poderíamos eleger nesse estado do Paraná quantos candidatos quiséssemos. E quando eu estava já no processo da minha doença, eu adiantei o livro sobre política. Eu quis escrever. Não é um livro técnico, é um livro falando de política com uma linguagem de fé. E modéstias à parte, eu achei que ficou muito bom. É difícil eu gostar de uma coisa que eu faço. Desse eu gostei. Inclusive nele, eu encerro o livro contando a história de São Tomás Moros, que é o santo padroeiro da política. A política é tão abençoada que ela tem um santo padroeiro. Tem gente que não sabia, e está aqui. Tem gente daqui que não sabia. São Tomás Moros, santo padroeiro dos políticos. E você sabe o que eu falei para Deus? Porque eu sabia que eu poderia voltar mudo. O médico me disse. Pode ser que você fique rouco. Pode ser que você fique muito rouco. Pode ser que você fique com a voz muito baixinha. E pode ser que você fique um bom período sem voz. Eu falei, Adiantei, eu falei, então tá bom, vou lavar minha alma. Porque se eu não puder mais pregar, porque eu prego muito sobre política, eu falei, se eu não puder mais pregar sobre política, tudo que eu quis falar está escrito. Aí está no livro lá, ele chama Uma Ajuda do Alto para a Política. Eu falei, se eu votar mudo, pelo menos o que eu queria falar está escrito e ninguém vai tirar de lá. Né? E Deus me honrou. O Espírito Santo, ele quer ser derramado constantemente sobre mim, sobre você. Eu fico machucado quando eu escuto um carismático dizer assim, mas eu já recebi o batismo no Espírito. Quando? Irmão, tem que receber hoje. E quantas vezes hoje você pediu batismo no Espírito? Gente, se nós bem soubéssemos, pediríamos o Espírito Santo todos os dias, como diz o catecismo, ou imploraríamos todos os dias o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai colocar o desejo de santidade no nosso coração. É aquele que vai impedir com que eu desanime. É aquele que vai me levantar. O Espírito Santo é aquele que vai dar gosto pela palavra, entendimento pela palavra. É o Espírito Santo que vai manter você de pé, aconteça o que acontecer. Amém?
Vamos ficar de pé. E vamos pedir ao Senhor um grande batismo no Espírito. Uma grande efusão do seu Espírito. Vamos de Eu Navegarei? Vamos fazer igual aconteceu comigo lá naquela cidade de Araxá, há 20 anos atrás. Que aconteça no meio de nós um grande Pentecostes. Aqui não temos o Padre José, é uma pena. Deveríamos ter, né? Eu acho que a gente teria mais coragem de se agarrar no Espírito Santo. Nós não temos o Padre José, mas temos liberdade, irmão. Temos liberdade. Vamos deixar que o Divino Espírito Santo... Deixa eu falar uma coisa para você, só um instante. Só um instante. Meu querido, preste atenção. Eu não sei quantos anos de caminhada você tem. E, na boa, posso ser sincero? Não me interessa. Eu tenho 23 e não vai me levar para o céu, cara. Se eu não me converter todo dia, eu vou para o inferno com 23 anos de renovação. Eu só quero pedir uma coisa para você antes da gente cantar e rezar. Viva esse momento como se fosse a primeira vez. Ou como se fosse o último, né? Esquece que um dia você já orou em línguas. Esquece que um dia você foi num grupo de oração. Você é coordenadora do Ministério de Intercessão, não é? Esquece isso. Eu quero dizer para Jesus nesse momento, que nesse instante agora, preste atenção, meu irmão. Eu quero ser somente o Edson. Só isso. E você? Quem que você é? Hã? Ah, ninguém ouviu. Tá todo mundo surdo. Diga para Jesus, Jesus, eu sou simplesmente, fale seu nome, o Edson, Jesus. Derrama o teu Espírito Santo, peça. Como nunca aconteceu na minha vida. O oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Feche os seus olhos, feche os olhos e cante. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Pedindo, braço seguido. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. A sorte, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. E de olhos fechados, não reze ainda. Eu quero pedir para você agora pensar aonde você mais precisa do Espírito Santo hoje. Não reze, só pense. Pense. Aonde você precisa que esse fogo do Espírito caia.
E Ele queime. E Ele queime todo o mal. E Ele ilumine toda a escuridão. E Ele aqueça toda a frieza que entrou na tua vida. Meus irmãos, o fogo tem o poder de queimar. O fogo tem o poder de esquentar. E o fogo tem o poder de iluminar. Nessa tarde, essas três coisas precisam acontecer na tua vida. O Espírito precisa queimar. O Espírito precisa iluminar. E o Espírito Santo precisa aquecer você. Agora ergue os braços novamente e com tuas palavras, sem orar em línguas, começa a pedir o fogo do Espírito. Vai pedindo num grande clamor, um clamor de verdade. Vai dizendo: vem Espírito Santo, derrama-te sobre mim. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, como fogo de Pentecostes. Vem Espírito, vem Espírito Santo. Vem Espírito, força, peça. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre minha vida. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Amém. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Mantenha-se no combate. Feche os olhos e silencia. O Espírito Santo está me falando de várias pessoas aqui. Não é uma nem duas. Várias pessoas estavam vivendo uma vida sufocada. Você não estava rezando. Você não estava mergulhando em Deus. A sua oração até o dia de hoje estava toda mecânica. Você rezava por rezar. Você falava palavras e orava em línguas, mas não sentia. Deus está tocando você. O Senhor está tocando você. Tem pessoas aqui que estão sentindo uma grande libertação, uma leveza no corpo. Alguns aqui, Deus está dando a graça de chorar. E esse sufoco que você estava, ele vai saindo do seu coração. Esse aperto no peito, esse nó na garganta por causa de sofrimentos, de lutas, de tribulações. O demônio muitas vezes oprimiu você. O diabo muitas vezes disse: não vale a pena rezar tanto.
O diabo muitas vezes usou de pessoas da sua própria família para te desanimar, dizendo: você reza, reza e não muda. O Espírito Santo está te libertando. Não tenha medo desse choro. Deixa o Espírito Santo invadir a tua alma como nunca você sentiu nessa tarde. Pessoas no meio de nós sentindo o corpo trêmulo. O Senhor está te dando a graça do repouso no Espírito. Pode se abandonar, ninguém vai tocar em você. O próprio Espírito Santo vai pegar você agora e vai deitar você. Receba o Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo te dê a graça do repouso. Relaxe o seu corpo, se abandone. Abandone-se, ninguém vai te empurrar. Você não vai cair. O Espírito Santo vai te pegar no colo. Não tenha medo, solta o seu corpo. Você que está sentindo o seu corpo todo leve, trêmulo, se abandona, se abandona. Você não vai se machucar. Você não vai se machucar. Pode se soltar. Ninguém está tocando em ninguém. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai empurrar ninguém. O Espírito Santo está carregando você no colo. E todo o cansaço que você chegou aqui, ele sai agora. O peso que você estava. Vontade de abandonar tudo. Vontade de abandonar o grupo de oração. Toda decepção, toda mágoa, todo sofrimento na sua família. Relaxa, meu irmão, relaxa. Solta o teu corpo, se abandona nas mãos do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Como esse vento que entra nesse lugar agora, sopra sobre nós, Espírito Santo. Traz a libertação que precisamos. Traz a cura que precisamos. Traz o milagre que precisamos, Espírito Santo. E vai baixando a sua voz suave junto comigo. Vai soltando a voz. Como uma chuva que lava. Só vocês. Ouça nessa voz, só vocês, bem alto. Amém. Dá a mão para quem está do seu lado. Espírito, Espírito. Segura a mão dessa pessoa bem firme. Espírito, Espírito.
desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-me de Espírito, 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 oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, enche-me de novo. Existe uma graça muito grande acontecendo aqui. Pode abrir os seus olhos. Mesmo chorando, pode abrir os olhos. Fica de mão dada, fica de mão dada. Tem uma grande graça acontecendo. O Espírito Santo, pode juntar aqui, por favor. Junta aqui. Meus irmãos, preste atenção. O Espírito Santo me manda dizer para você que você não está sozinho. O Espírito Santo me manda dizer para você que você não vai vencer, você já venceu. Fique de mão dada. O Espírito Santo me manda dizer para você que Ele está sustentando a sua caminhada. O Espírito Santo me fala de uma libertação muito grande, de opressão, de medo, libertação de medo, libertação de opressão, libertação de contaminação, libertação de espírito de infelicidade, de espírito de derrota, espírito de fracasso. Pessoas no meio de nós que mesmo rezando, se sentindo fracassadas, se sentindo derrotadas. Essa mão que te segura agora é o Espírito Santo. E é Ele que te segura e diz: eu estou com você. Eu caminho com você. Espírito, bem suave, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Vamos silenciar agora. Feche os seus olhos. Continue segurando no Espírito Santo. Reze comigo. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir.
Cuide das coisas Cuide das coisas, e das pessoas que eu não posso cuidar. das pessoas que eu não posso cuidar. O Senhor me diz assim que no meio de nós tem pessoas que trazem angústias por causa de pessoas da família que não caminham. Verdadeiras batalhas que são travadas. No meio de nós há pessoas que precisam perdoar. Meus irmãos, essa oração me deu a graça de perdoar e eu já testemunhei. O Espírito Santo, ele pode fazer o que você não pode fazer. Mas você tem que deixar ele fazer. Eu não sei quem é você, mas no meio de nós tem uma pessoa que precisa perdoar. Eu não sei o que aconteceu. Eu nem imagino o tamanho da sua dor. Mas eu sei que com o Espírito Santo você vai poder perdoar. E você vai conseguir perdoar. Segure firme a mão dessa pessoa mais uma vez. Amém. Só no teclado, suavemente, Espírito, Espírito, e você vai sentando e cantando bem devagarzinho. Espírito, Espírito, Vai se acalmando, vai sentando. que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Valeu? Amém. Eu sinto que tem. Dá tempo de ouvir um testemunho? Já está pronto a janta? Alguém? Acho que Alguém pergunte aí. Tá. Eu sinto que tem algumas pessoas que precisariam dar um testemunho do que Deus fez. Para a honra e glória de Deus. Somente para a honra e glória de Deus. Quem é você? Calma, gente, vamos fazer uma fila. Quem é você? É melhor vir do que infartar. Depois o coração está pulando pela boca, morre aí e vai ainda acusar nós que matemos você, né? Amanda. Não sei se realmente é um testemunho, mas quando estávamos no momento de oração em que pedia o fogo do Espírito Santo, eu sentia a minha perna formigar, a minha mão, e eu acho que eu quase repousei. Eu fui para trás assim. E eu não conseguia me conter, porque formigava, e eu queria que aquilo parasse porque eu estava com medo. E eu fui pedindo, e eu sei que eu já recebi essa graça. Em nome de Jesus. Não precisa ter medo. Isso é libertação. Deus fez grandes coisas com você, viu?
Quem mais? Ô Jesus, um homem aí é bonito agora, hein? Olha, até vamos aplaudir, né, gente? O homem da testemunha. Boa tarde. No momento da oração em língua, eu sentia no meu coração o anjo Gabriel passando em cada um de nós e tocando nas pessoas que necessitavam de cura e de libertação. E também, no começo do avivamento, eu sentia muito forte no meu coração Maria dizendo para mim alguma coisa, mas eu perguntava: mas mãe, o que você quer falar para mim? Eu não entendo, eu não sei o que a senhora quer falar para mim. Aí ela disse para mim fechar o olho. E ela me mostrou, eu me vi numa praia e ela me mostrava a beleza de uma paisagem muito bonita e uma porta. Até que essa porta abriu com uma luz muito, muito reluzente. E ela falou assim para mim: entra aqui. É isso que eu quero que você saia daqui deste avivamento nesses 2 dias depois. Que você tenha uma luz reluzente. Porque é isso que faltava em você. Uma luz. Uma luz que tinha no seu coração, mas acabou isso que eu quero, isso que meu filho quer. Que você tenha essa luz de volta. E essa luz também em outras pessoas. Também senti que algumas pessoas aqui, no meu coração, chorava. Chorava, não de tristeza, mas chorava de um pensamento que necessitava de cura, necessitava de libertação, que tinha no coração uma coisa muito, muito triste, uma coisa que amargurava muito. Não sei se aconteceu alguma coisa com essas pessoas. Não sei se essas pessoas tiveram alguma coisa na infância, mas elas estavam num lugar muito escuro, num canto, chorando, e eu não podia fazer nada. E Maria e Jesus pediam para mim rezar por eles. Eu rezava. E eu conheço uma pessoa dessas que Jesus me tocava. E não sei, eu rezei. Só isso. Eu senti uma coisa ruim, que na hora que eu cheguei aqui, eu estava passando mal também, fui até no banheiro, deu o irmão, fez oração, passou também. Beleza. Amém. Amém. Mais alguém? Vem? Mas pode vir, já fica aqui também. Já, como disse, já estamos entrando à noite. Boa noite. Como o irmão falou, se eu não viesse, né, o meu coração está batendo muito forte nesse momento. E nesse momento eu senti assim uma grande libertação que aconteceu em mim. E porque, como ele estava falando desse cansaço, dessa vontade de desistir, estava acontecendo comigo. E eu senti que nesse dia era necessário, preciso que eu estivesse aqui, nesse encontro, porque eu comecei a perceber isso durante, já desde manhã, quando eu saí da minha casa, a minha esposa falou: 11h30 você esteja aqui para nós se arrumar e chegarmos no horário certo. E daí eu fui para o meu trabalho e comecei a me enrolar, assim, sabe, aquele desânimo assim, porque eu já tinha falado: o ano que vem vou conversar com o Dr. Sadi, vou entregar a coordenação, porque eu tinha aquele sentimento que ao invés de eu estar
ajudando o meu grupo de oração, eu estava fazendo com que o meu grupo de oração se ficasse mais para baixo. E esse era o meu sentimento, né? Mas não era um sentimento meu, mas sim do opositor. E eu fui para minha casa já meio atrasado, a minha esposa falando, né? Nós temos que ter horário para Deus, não sei o quê. Tá bom, tomei banho. Falei, eu vou deixar a caminhonete no lavacar. E daí você passa com a minha cunhada que está ali para me pegar. Aí quando eles chegaram, só chegou a minha esposa e a menina mais velha. E eu falei, cadê a minha esposa? Ela não vai? A Márcia não vai? Ah, ela ficou braba, não sei o quê. E daí, né, falei, mas eu vou. E naquele momento também eu senti vontade de não vir. E eu tenho problema de hipertensão, já me subiu a pressão. Falei, eu tenho um aparelho de medir pressão, já carrego comigo. Me traga o aparelho e o remédio. Até parei na estrada, medi, a pressão estava alta, tomei o remédio. Mas eu vou, né? E também, e pensando assim comigo, porque, né, por pouco tempo né, o ano que vem vou entregar a coordenação mesmo. E quando eu cheguei aqui, justamente o irmão começou a pegar no pé, né, questão do horário. Né? Não o irmão, mas assim como ele falou, o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, amado, ele não fala para nós pecado porque ele quer nos acusar, mas sim ele fala porque ele quer nos libertar. Isso aconteceu comigo nessa tarde, nesse dia, neste momento de oração. Eu senti assim uma grande libertação, eu senti assim como se estivesse saindo, né, uns 10 mil quilos dentro de mim, e eu sinto uma paz muito grande, e eu sinto um desejo, e eu já não estava conseguindo ter os meus momentos de oração pessoal. Isso estava me deixando mais assim, né, me afastando cada vez mais de Deus, e eu senti nessa tarde que é preciso, que é necessário eu retornar, e eu assumir o meu posto, a minha posição, e assim eu digo para você, assuma o senhorio de Jesus a partir de hoje. Comece hoje a viver verdadeiramente o teu ministério, aquilo que Deus propôs para você viver, para você se entregar. Isso é propósito de Deus, projeto de Deus, plano de salvação na tua vida. Obrigado. No momento da oração, eu senti um aperto muito grande no coração. E com aquele jovem falou lá do choro, eu lembrava de um filho meu que faz 2 anos que ele se casou. E dentro desses 2 anos de casamento, ele só foi numa missa. Antes de casar, ele ia quase todos os sábados à missa. E eu cobro muito isso dele. E no momento eu pedia para o Espírito Santo ir lá, tocar no meu filho, porque ele não aceita eu falar mais de religião. Chamar ele para ir para a igreja, ele se revolta de eu falar, né? E o nosso padre, ele cobra de mim, Sueli, cadê tua família? E eu fico envergonhada como coordenadora, e não está todos participando da igreja. Então eu comecei a questionar, chorando ali, e eu sentia tão forte que Jesus estava tocando no meu filho. E aquele choro saiu assim, tão doído, porque a graça aconteceu. Eu tenho certeza que Jesus operou na minha família. Quando eu saí da minha casa, eu pedi para o Senhor que eu queria vir buscar uma graça aqui hoje. E o Senhor usou aquela irmã ali, a Bar, para dizer que você é uma grande serva do Senhor. Felicidade. Antes de vir aqui para o retiro, durante toda essa semana, desde quando a nossa coordenadora estava falando para a gente, né, para a gente poder vir, eu senti assim no meu coração a vontade de não vir. Parecia a mesma coisa do inimigo falando assim, não vai, não vou deixar assim. Falava assim, não vai. Hoje eu acho que eram as 11 e pouco, acho que a Val ligou para mim.
perguntando, falando, nós vamos encontrar lá na casa da avó pra gente ir pro retiro. Eu falei bem assim, avó, acho que eu não vou. Mas ela falou bem assim, não, vai sim, vai ser muito bom. E realmente foi muito bom hoje pra mim. Tô saindo daqui com a minha fé mais cheia ainda e com mais acendida ainda a chama do Espírito Santo dentro de mim. Eu senti muito forte o Espírito Santo, que já é amigo, né? Meu grande amigo, que eu amo muito. E somos íntimos. E também consegui perdoar várias pessoas do grupo, que eu até estava meio afastada, bem afastada, né? E hoje eu consegui perdoar tão facilmente, e eu sei que é o Espírito Santo. E vai voltar, né? Opa! Boa noite a todos. Então, meu testemunho é com relação, assim, a quando você comentou sobre o coração magoado, né? Confesso, meu irmão, quando eu infarto, né? Aí, eu pensei que a minha sogra, ela tem quase 90 anos, né? E sabe que essas pessoas de idade verdadeiramente dá trabalho, né? Naquele assunto que você está falando sobre que as pessoas conversam 10, 20 anos atrás, a minha sogra comenta sobre isso. 50, 70 anos atrás, e todo dia a mesma tecla, né? Tadinha, não tem neto para ela distrair nem nada, então é só eu e minha companheirinha, e todo dia, sabe? Então eu venho pedindo, assim, eu sou calmo, eu sei disso, eu creio em Deus, e procuro ser cada vez mais, né? E venho pedindo mais e mais discernimento para me ser mais calmo ainda, né? Mas, mesmo assim, eu sempre sinto, assim, meu coração meio angustiado ainda, sabe? E creio que hoje tomei posse de graça. Mas os novos também dão muito trabalho. Boa noite a todos. Hoje, na verdade, até era para eu nem vir para cá, porque eu tinha um compromisso lá em casa, que eu ia receber visita, tudo hoje cedo, sabe? E eu estava com pensamento, infelizmente eu não vou poder ir. E aí, hoje cedo, logo cedo, tocou o telefone e me ligaram. Falou assim, olha, a pessoa que ia vir junto, ia comigo, teve uma indisposição, passou mal a noite inteira e não pôde ir. E aí eu entendi, falei, Senhor, eu vou poder ir. Eu falei assim, já entendi, Senhor, o Senhor me quer lá. E eu estou aqui, com a graça de Deus. E na hora da oração mesmo, que eu pedi, Senhor, faz eu sentir o Teu Espírito Santo em mim, que eu sentia, sinceramente, que eu me sentia vazia. E hoje eu senti, assim, isso queimando aquela fraqueza, toda aquela que você falou. Eu comecei a sentir, e quando eu vi, o Espírito Santo me catou no colo mesmo. Amém. Então tá bom. Tem mais, é? É a última. O resto fica para amanhã. Boa noite. Eu vim confirmar o que o rapaz falou, que a hora da oração, em língua, eu estava com o olho fechado, e eu vi Nossa Senhora chegando, rodeada de anjos, assim, aquela fila de Nossa Senhora na frente e os anjos tudo atrás, em roda de nós. É isso que eu vim falar. Tá bom. Graças a Deus por tudo isso, né? Graças a Deus. Essas experiências, elas precisam acontecer também na nossa vida pessoal. Nossa vida pessoal. Nós temos que fazer a experiência com o Espírito Santo diariamente. Eu tenho um costume comigo e graças a Deus virou costume mesmo. Alguém vem conversar comigo, pede oração, primeira coisa que eu faço é pedir o Espírito Santo. Primeira coisa que eu faço, eu derramo o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo conduz, ilumine. Só para dar um fechamento, uma vez uma pessoa me procurou
um casal. Na primeira foi a moça, a esposa. Ela chegou para conversar comigo num determinado local. Eles são donos de uma rede de supermercado. E aí ela começou a conversar comigo, e dificuldades financeiras, e não sei o que, e tal, e de funcionar. Deixei ela desabafar, né? E ela falou, gente, só falou dos problemas financeiros, problema do trabalho, problema com parente que trabalha, aquela coisa e tal, e falou, mas falou mesmo. Quando acabou aquela conversa toda, ela falou assim, queria que você rezasse então, para Deus abençoar os nossos negócios. Falei, tá bom. Coloquei a mão sobre o ombro dela e comecei a rezar pedindo o Espírito Santo. E fui rezando, Espírito Santo, a tua filha e tal, e fui orando em línguas. Gente, de repente Deus colocou no meu coração, ela está grávida e está com medo de falar. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a... Primeiro que a mulher nem falou que estava grávida. E medo de quê? Mulher casada, eu conhecia, já assim, casada, por sinal. Aí eu falei, não, eu estou louco. Continuei rezando, orando em línguas, e eu parei a oração e falei assim, olha, você falou tanta coisa, mas engraçado, Deus coloca no meu coração, se eu estiver errado, você não me leve a mal, mas Deus falou que você está grávida e que você está com medo de falar isso. Essa mulher começou a chorar. Quem que contou isso para você? Porque nem o fulano, o marido dela, falou, nem o fulano sabe. Ela chorava. Resumindo a história, ela realmente estava grávida. E eles estavam passando muito difícil. E ela não queria engravidar. Ela estava com medo de falar com ele. Porque eles tinham feito um combinado de que iriam engravidar só depois de X tempo. E não era o tempo ainda. Aí eu falei, olha minha irmã, só que Deus me revelou, então você vai chegar em casa, você vai falar para ele, você conta para ele é seu marido. Mas ele vai ficar bravo. Eu falei, você vai ter que contar. Então vamos pedir ao Espírito Santo agora que ele abençoe essa conversa. Vamos estender a mão em direção à sua casa e oramos em línguas, pedimos o Espírito Santo. Eu falei, converse com ele na hora do almoço agora, era ainda de manhã, e depois do almoço você pode vir aqui. Vem com ele, que eu quero conversar com ele. E beleza, né? Ela foi embora, coisa e tal. Gente, deu assim umas 2 horas da tarde e ela chegou lá. Edson, eu vim conversar com você, nós estamos aqui. E ele com um sorriso largo, falou, Edson, essa boba estava com medo, imagina, foi a melhor notícia que eu recebi na minha vida. Então veja o que o Espírito Santo fez. Primeiro, ele revelou no meu coração qual era o real problema dela. O problema dela não era o financeiro. Ele viu aquele filho como uma bênção. A melhor notícia que ele recebeu. E acredite, durante toda a gravidez foi o período exato que eles botaram a vida deles financeira toda em ordem. A criança nasceu, a família feliz, abençoada. Então, nós não podemos esquecer de pedir o Espírito Santo. Ele pode fazer o que a gente não pode. Ele pode revelar, ele pode curar, ele pode ir onde a gente não consegue ir. Repete comigo mais uma vez, Espírito Santo. Faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. Você entendeu como houve um cuidado? Como houve um cuidado especial para aquela família, a libertação daquela família, para aquela mãe, para aquele pai, para os negócios deles. Deus os abençoou com um filho, que ela estava com medo e pensando besteira ainda. Meus queridos, o Espírito Santo ele não deixou de ser derramado. Nós é que deixamos de invocá-lo. Nós é que deixamos de implorá-lo, né, Amanda? Pode? Vamos dar o testemunho então. Essa é a mulher, Na hora da oração do esposo, aí que ele falou que ninguém toca, ninguém segura, houve uma queda, né? Aí atrás a cadeira caiu e ela caiu, bateu lá no chão e ficou desacordada. Aí depois as pessoas foram lá ajudar a levantar depois de um tempo que ela estava desacordada ali.
E ela levantou, levaram ela para o hospital, e eu fiquei olhando no chão ali, fiquei assustado, né? Tinha bastante sangue no chão, né? Quantidade que dava para ver, mais ou menos um quarto de um copo desses copos americanos, né? Era um coágulo até grande. Mais ou menos assim, né? Uma bola de sangue assim ali, até um rapaz lá limpou lá, né? E aí limpou lá, tinha uma pelota grande de sangue. Aí levaram ela para o hospital. Aí quando voltou, eu também estava curioso em saber. Agora eu quero que ela conte o resto que eu não sei. Bom, até eu nem queria ir, porque eu estava me sentindo bem, assim, só uma ardência, né? O que eu senti foi só uma ardência, assim, mas eu vi aquele sangue ali coagulado, e eu fui, mas aí escorria bastante, assim, pela frente, bati aqui, atrás, né? Mas aqui também parece que, não sei como, parece que ficou um sinalzinho. E daí lá a enfermeira fez a limpeza, e ela me disse que é só um arranhão. Foi só um arranhão, assim, mesmo no couro, assim, não tem mais nada. E graças a Deus, em nenhum momento senti tontura, eu senti alguma coisa, assim, normal, assim. Dor é só uma ardência que ficou. Não foi dor, não senti nenhuma dor, só uma ardência. Sim. E no momento que a gente estava pedindo o Espírito Santo, porque assim, eu sofri uma depressão há anos atrás, uma depressão muito forte, né? Eu tive até um derrame mais fraco. E com isso eu esqueci. Então, às vezes eu converso aqui e eu quero contar ali já. Então, eu sinto também a dificuldade até mesmo na caminhada com isso, né? Às vezes eu vou à missa, ouço a palavra de Deus e tem minha amiga ali do meu lado, ela sempre fala para mim assim, Marli, tal coisa assim, eu falo, começa para me recordar, né? E naquele momento eu pedi ao Espírito Santo que me tocasse, né? Que eu fosse curada dessa ausência, assim, né? E foi o que eu senti, né? Assim, é uma graça. Glória a Deus, gente. E eu tenho certeza que ela não vai ter mais esse esquecimento, né? À toa que Deus, logo na cabeça, né? Eu quero esclarecer outra coisa aqui, que eles falaram, o seguinte. A renovação carismática já foi muito criticada, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eu mesmo nunca gostei dessa coisa do repouso no Espírito. O repouso no Espírito, ele é um dom do Espírito Santo, eu acredito nele 100%. Só que algumas pessoas, ou inexperientes ou exageradas, em alguns eventos, às vezes, vão rezar e acaba... Licença, tá, minha irmã? Às vezes fica ali com a mão na cabeça e eles empurram a pessoa. Eu, por exemplo, me irrito bastante. Eu vou dizer para vocês, eu tenho até uma dificuldade quando eu estou em algum evento e vem aquele povo com a mão e fica em cima empurrando. Para um dom do Espírito Santo se manifestar, nós não precisamos empurrar ninguém. Por que na hora da oração eu falei para ninguém tocar em ninguém? Alguém tocou em você, querida? Quem repousou aqui? Bom, alguém empurrou você? Alguém empurrou você? Alguém empurrou? Alguém empurrou? E eu falei, não toque, deixa o Espírito Santo te tocar. Foi isso ou não foi? Então, isso é importante vocês ouvirem, para vocês perceberem que dom é dom. E que Deus dá quando quer, da forma que Ele quer. E você só não repousou porque você segurou. Vi que você ia repousar. Eu quase pus a mão em você. Mas eu falei, eu não vou pôr porque ela pode achar que é por indução. Né? Mas, de fato, Deus queria que você tivesse um repouso. Mas não tem problema, não se culpe por isso não. Isso é normal. É normal a gente às vezes segurar. E não é pecado não, viu? Porque tem gente aí que prega umas coisas tão erradas que Deus o livre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, meus queridos, vocês entenderam? Repouso é repouso. Né? A pessoa se abandona em Deus. E milagres acontecem. Como eu conheço outras histórias. Né? Faz pouco tempo, num evento, que uma mulher também repousou, e nesse repouso, quando ela repousou,
saiu algo da boca. Até em falar me dá uma agonia, porque eu vi aquilo, Deus o livre, dá um... A gente é humano, né? Saiu uma bola, gente. E depois, aquela mulher teve uma libertação. Aquela mulher, depois ela contou, testemunhando, que ela vivia atormentada. Porque uma vez ela foi no centro espírita e ela foi obrigada a comer uma comida que ela nem sabia o que era. E era tipo uma bola mesmo, que ela teve que engolir. Gente, e houve aquele repouso. E ela disse que ela tinha insônia, que ela não dormia durante a noite. Quando ela cochilava, ela tinha pesadelos. Foram anos assim. E depois daquele dia, aquela mulher passou a dormir tranquilamente, não teve mais perturbação nenhuma. E saiu, gente. Saiu um negócio da boca daquela mulher, um bolo assim, uma coisa assim. Uma coisa horrível. Eu só acredito porque eu vi, porque tem coisa que é difícil a gente acreditar. Mas eu vi, então por isso eu conto. E fora eu poderia dar tantos testemunhos de repousos maravilhosos, né? De bênção. Então glória a Deus por tudo isso. Vamos ficar de pé e aplaudir o Senhor com toda alegria. Valeu, Gils. Fala, Gils. Eu estava com dor de cabeça ali. Eu ia até pedir para que orasse para mim, que eu estava com dor de cabeça. Eu levantei a mão 2 vezes ali, mas você estava voltado para cá, não viu? Aí depois que ela deu o testemunho aqui, minha dor de cabeça sumiu. Muito bem, vamos proclamar que há uma chuva de graça aqui nesse lugar, mas com alegria, tá? Cantando, louvando, pulando e agradecendo a Deus. A chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem vai se entregar não se molhará. A semente, há uma semente pra germinar, e os frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Derrama. Chuva de graça está chovendo sobre todos nós, e quem vai se entregar vai se molhará. A semente irá germinar, e os frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a graça, chuva, 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 chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Sobre o teu irmão aí, chuva. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Só vocês agora. Chuva de graça.
mais forte, mais uma vez. Chuva de... Pra terminar, chuva de graça, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama, chuva de graça, tempestade, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Vai baixar agora, vamos lá. Mais uma vez. Dá uma salva de palmas para Jesus. Se for para Jesus tá fraco, pode ser mais forte, meu irmão. Amém. Comunicação. Nós podemos nos assentar. Alô? Quem fala? Brincadeira. Boa tarde, gente! Boa noite! Paz de Jesus e amor de Maria! Quem aqui já foi avivado, levanta a mão e dá um grito. Vamos entender a letra da Berenice agora para dar os recados. Quem for precisar de pouso, dá um nome ali na comunicação com a Veridiana, tá bom? Ela vai estar anotando o pessoal que vai precisar de pouso. Às 9h da noite. E o pessoal de Figueira que puder ceder a casa, para quem estiver precisando de pouso, falar também com a Veridiana, que ela vai estar anotando lá também. Tá bom? Vamos ajudar, porque estou vendo que tem... Quem aqui precisa de pouso? Levanta a mão. Quem aqui pode ceder o pouso? Ó, vai todo mundo na casa dela, então, ó. Vai todo mundo lá na casa dela hoje. Deixa eu falar, vamos lá. 9h vai ter um momento de o Evangeliza Show, com toda a comunidade aqui de Figueira, e adoração. Após esse horário, às 10h30 da noite, vai ter um momento dos Ministérios de Música e Artes. Então, os ministros aqui de Músicas e Artes... Oi? Depois do Evangeliza Show? Não, tá marcado aqui. Tem algum enfermeiro aqui? Ninguém? Nenhum profissional de enfermagem? Então tá, vai ter um momento de adoração durante o Evangeliza Show e após vai ter um encontro com os ministros de música, então é só conversar com o Egner. E vai ter também uma reunião com o Ministério Jovem, então os coordenadores do Ministério Jovem procurar o Mário, tá bom? Deixa eu tentar entender esse outro recado. A Berenice está aí? Berê, vem aqui. Pera aí, deixa eu dar a boa da pessoa para ver que eu não estou entendendo. Lê aqui, ó. O que está escrito aqui? O que, Berê? Ah, depois do momento de adoração, depois da reunião dos ministros de músicas, depois do momento do Evangeliza Show e da adoração, todo mundo pode dormir, tá bom? Só vai ficar os músicos, o Ministério de Música e Artes, tá bom? Vai ser uma reunião também. E o Ministério Jovem. O Ministério de Música e Artes e o Ministério Jovem depois do Evangeliza Show e da adoração. Amém? Ó, gente, tá vendendo rifa ali para ajudar o pessoal aqui de Figueira, tá bom? Lá com o Christian. Tem a livraria ali do Edson, tá vendendo livro e alguns CDs também. E tem a lanchonete também. Quem quiser comprar água, refrigerante, pode ir ali, tá bom? A janta já vai ser agora, Berenice? Vai ser agora? Então, ó, vamos confraternizar uns 10 minutinhos, tá bom? O pessoal lá dá nome pro pouso.
E quem tiver algum parente em casa que queira assistir o Evangeliza Show, que queira assistir o Avivamento, é só acessar www.radiopentecoste.com, que vai estar sendo transmitido pela rádio e pela web TV também, tá bom? Fala pro pessoal lá, vocês dão um tchauzinho pro pessoal que estiver vendo vocês, tá? Tá sendo transmitido, Momesso? Dá um tchauzinho aqui, ó, gente, ó. Pra quem tá vendo lá, ó. E tem bastante gente assistindo vocês, ó. E as fotos já estão sendo postadas no site www.rcccornelio.com, tá bom? Vamos confraternizar e não esquece de dar um nome pros posts. Cadê o Caio? Caio? O almoço da cerveja já não tá servindo? Vai cantar, vai no... Ah, é? Deixa eu contemplar. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor. Vou te adorar, Espírito em verdade com o teu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Vou te contemplar, glória para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor. Vou te adorar, Espírito em verdade com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente eu vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Muera la rondera, muera la rondera, muera la rondera, só pra te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, Espírito em verdade, eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor.
Oi.